Saudamos a amada igreja na paz do Senhor, amém? Mais um domingo aí estamos reunidos para adorar o Senhor, né? Com mais uma escola dominical, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Para nós estarmos iniciando, convidar a nossa irmã Fátima para estar aqui junto com a gente, estar orando, entregando ao Senhor essa escola dominical. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui neste momento, ó Pai, aprendendo a Tua palavra, ó Deus, e crescendo mais e mais em Ti, Senhor. Seja conosco nessa escola dominical, ó Deus, abençoe, ó Pai, o irmão que vai trazer a palavra, o estudo, Senhor, que venha vir, ó Pai, direto do Teu coração para os nossos corações, ó Deus, que o Teu Filho venha ser o instrumento, os louvores que vão ser cantados, ó Pai, para chegar até o trono da Tua graça, ó Deus, e tudo que iremos aprender aqui, ó Deus, aqueles irmãos também que vão estar vendo, Pai, que possam, ó Deus, aprender a Tua palavra, Senhor, que possam caminhar junto contigo, ó Pai. Fique conosco, ó Pai, que no decorrer desse estudo, ó Pai, possamos estar com nossos pensamentos voltados para Ti, ouvir o que Tu queres falar conosco, ó Pai, nesta tarde, ó Deus. Guarde as nossas vidas, ó Pai, guarde os nossos pensamentos, Senhor. Não deixa que nada venha atrapalhar, ó Deus, de nós ouvirmos e entendermos a Tua mensagem. Muito obrigada pela vida do Robson, ó Deus, continua abençoando essa vida. Obrigada pela vida do presbítero Neir, Senhor. Ó Deus, continue abençoando, ó Pai, para que eles venham continuar tendo esse prazer, esse privilégio, ó Pai, de estar fazendo a Tua vontade, ó Deus, e querer fazer o melhor para Te agradar, Senhor. Fique conosco, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com Salmos e Hinos número 302. Aqui, já vamos estar passando aqui já para o nosso presbítero Neir, que é o responsável pelo estudo, né, dessa escola dominical.
Queridos, de graça e paz a todos no nome de Jesus, amém? Um motivo de alegria poder mais uma vez estar aqui com os irmãos, compartilhando com os irmãos esses momentos tão agradáveis e aprender da palavra de Deus. Eu acho que uma das melhores coisas que nós devemos fazer, na verdade, ou a melhor coisa, é aprender de Deus, aprender do Senhor. Nós temos, pela graça de Deus, caminhado nesse sentido, no nosso aprendizado. Esse livro, essa carta de Paulo aos Efésios, ela tem feito com que as nossas mentes tenham se aberto mais ainda para o conhecimento da palavra de Deus. É uma lição muito interessante, esse livro é uma carta muito importante e pela graça de Deus nós temos compartilhado com os irmãos. Hoje nós estaremos ministrando a lição número 8, do capítulo 4 ainda. Nós vamos terminar o capítulo 4 e entrarmos no capítulo 5 até o verso de número 20. E para isso eu vou compartilhar com os irmãos lendo a palavra de Deus, Efésios 4, do 25 até o 32 e depois do 5, do capítulo 5 até o verso de número 20. Obrigado. Então a palavra do Senhor, ela nos diz assim a respeito da santidade cristã, que é oposta aos costumes dos gentios. Então, a palavra de Deus nos diz assim, Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e todas as malícias seja tirada de entre vós. Antes sejam um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Estou no capítulo 5, verso 3. Mas a prostituição, a toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, nem que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios,
remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós lemos até o capítulo 5, verso de número 20. É o texto pedido aqui. Graças a Deus, irmãos, que a palavra de Deus ela tem falado grandemente em nossos corações e através dessas lições nós temos aprendido do Senhor. Hoje a lição vai falar de um assunto muito importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Temos ouvido tantas notícias ruins, pessoas que têm abandonado o primeiro amor, têm deixado de lado, com toda essa situação que o mundo está vivendo. Nós vemos pessoas andando, deixando o caminho, né? Conforme eu já falei em outra ocasião, e voltando. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na vida daqueles que retrocedem. Paulo diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E hoje nós vamos estudar a respeito de santidade, e aí nós vamos ver alguns aspectos práticos da santidade. É o assunto da nossa lição trazido pelo pastor João Arantes Costa, o escritor dessa lição aqui. Então, irmãos, nós precisamos entender que santidade, santo, a palavra santo significa separado. Nós fomos chamados por Deus para viver separadamente de quê? Da humanidade? Não. Separados do pecado, separados da toda sorte de impureza, daquilo que contraria os padrões de Deus. E nós, como filhos que somos do Senhor, nós temos que procurar viver uma vida santa, uma vida em santidade, junto ao nosso Deus. Então, Paulo vai falar a respeito disso, conforme nós já lemos aqui. Alguns aspectos práticos da santidade. Então, nós, ao estudarmos essa lição, na verdade, irmão, nós precisamos entender ou reconhecer, e que nós precisamos mudar, na verdade, algumas das nossas atitudes na nossa vida em respeito à santidade. Tem muitas coisas que nós fazemos, às vezes nem percebemos, mas erramos muitas das vezes por falta de conhecimento, às vezes por distração mesmo. Nós falamos ou pensamos ou até mesmo agimos de determinada situação e esquecemos muitas das vezes que nós fomos chamados por Deus para viver diferente, vivermos diferente, né? Então nós temos que estar atentos a algumas das nossas atitudes em relação à santidade. Nós devemos sempre também desejar praticar atitudes cristãs para ter uma vida em santidade. E precisamos realmente, irmãos, agir de que forma? Começar a praticar as atitudes cristãs que reconhece que precisa desenvolver. Então, naquilo que nós precisamos desenvolver em relação à santidade, na nossa vida para a santidade, nós temos que ter a consciência e procurar, uma vez sabedores, desenvolver isso, para que possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser santos, como santo é o nosso Deus. Então o escritor traz para nós aqui, e Paulo escreve nesse capítulo 4, do verso 25 até o capítulo 5, verso de número 5, 7 exemplos práticos daquilo que acontece muitas das vezes. E Paulo aqui, ele dá uma lista de recomendações de coisas que nós devemos nos afastar delas, São coisas que são contrárias às determinações bíblicas, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, nós temos que
com base na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, muitas coisas nós temos que deixar, porque faz parte do velho homem, e continuar ou melhorar a nossa vida espiritual, nos afastando de determinadas situações. Aqui, na verdade, uma luta tremenda entre a carne e o espírito, ou seja, a carnalidade e a santidade. E aí temos aqui 7 exemplos práticos escritos para nós. E Paulo, então, apresenta dentro desses 7 exemplos práticos, e o autor, ou o escritor, na verdade, o Stott, que nós temos comentado muitos assuntos, ele tem trazido, escrito aqui. Então, Stott destaca que em todas há 3 aspectos em comum, ou seja, dentro desses 7 exemplos, 3 traz alguns aspectos em comum. E quais seriam esses 3 então? Primeiro, todos dizem respeito ao nosso relacionamento. Segundo, em cada exemplo, uma proibição negativa é equilibrada por um mandamento positivo correspondente. E terceiro, em cada caso, uma razão para o mandamento é dada ou subentendida. Então vamos a ela. Aqui Paulo, no verso de número 25, vai falar a respeito da mentira. Então ele diz aqui, não minta, mas fale a verdade. E aí, se estamos em Cristo, como estabelece os 3 primeiros capítulos dessa epístola, aí Cristo é a verdade, não se justifica um comportamento diferente da parte dos crentes. Então, se nós temos a consciência de que nós já fomos tirados das trevas para a luz, nós temos que ter a consciência de que nós não podemos mais viver mentindo, porque a palavra de Deus vai dizer que o diabo, na verdade, é o pai da mentira. Então nós temos que nos afastar disso. E João escreveu isso, no capítulo 8, verso 44. Então não minta, fale a verdade. Segundo exemplo prático aqui, não perca a calma, mas controle-se, verso 26 e 27. Ainda que sejamos de temperamento difícil ou explosivo, não se justifica ferir o próximo com palavras de atitude. Tem muitas pessoas que, por ser agressivo, a forma de falar muitas das vezes, acaba ofendendo as pessoas. Então nós temos, irmãos, na verdade, que ter controle. Nós temos que ser controlados, temos que ser moderados, nós temos que aprender na palavra de Deus a mansidão, nós temos que exercitar, na verdade, tudo isso, porque muitas das vezes nós ferimos ao nosso próximo com a palavra, uma palavra dita fora da hora, fere na verdade. Então nós temos que ter controle, na verdade, não podemos perder a nossa calma, Temos que estar sempre nos policiando a respeito disso aqui. Mesmo que tenhamos, na verdade, um temperamento difícil ou explosivo, não justifica ferirmos o próximo com palavras de atitude. Então Paulo apresenta no verso 26 e 27 3 coisas que não devemos fazer, uma vez que nós já somos novas criaturas. Primeiro, Paulo vai dizer que não devemos pecar, Depois, Paulo vai dizer que não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deixe lugar ao diabo. E aí, irmãos, o que acontece? O diabo gosta de ficar espreitando os nossos caminhos, procurando investir naquelas pessoas que vivem irados, zangados, vivem assim, meio desnorteados, vamos dizer assim, Então o diabo, ele usa esses momentos, ele aproveita, na verdade, esse momento para instigar a pessoa a cometer violências, cometer determinadas situações que podem levar até o rompimento de uma comunhão. Então nós temos que estar atentos,
né? Não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, antes que o sol escureça, nós temos que consertar aquilo que foi mexido, né? Nós temos que consertar com o nosso irmão, temos que rever as nossas atitudes antes mesmo do sol se pôr. E não devemos nunca dar lugar ao diabo. O terceiro exemplo aqui prático, não roube, mas trabalhe e assista ao necessitado. O verso 28 vai falar a respeito disso aí. Não furtarás. Paulo aqui usa o 8º mandamento lá de Êxodo 20, versos 15, onde vai dizer não furtar, né? Não devemos furtar, não furtarás. E aí Paulo, além de dizer isso aqui, não furtarás, Paulo aqui, ele não fica apenas nessa negativa, mas ele dá uma ordem na verdade. Não furtarás, antes trabalhe. Para quê? Qual é o propósito disso, dessa colocação de Paulo? Para que trabalhando nós possamos ter para nós e ter condições de ajudar ao nosso próximo. Por isso que Paulo dá essa recomendação aqui. Não furtarás, antes trabalhe. Né? Isso aqui é uma coisa muito interessante. E aqui entra 2 tipos de pecado, irmãos, dentro desse contexto aqui, não roube, não furtarás, né? Que é o pecado de comissão, que é a prática, aquelas pessoas que têm essa prática de roubar, tem pessoas que roubam até um prego, né? Não pode ver um prego na obra que leva. Tem pessoas que não pode ver nada assim, que já tem aquela mania, aquela prática de roubar. É o pecado da comissão, quer roubar tudo, quer levar tudo que não é dele. E tem, em contraste, o pecado da omissão. E o que é isso, omissão? Omissão é aquilo que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos. E aí Tiago vai falar a respeito disso, né? Tiago 4,17 vai dizer o seguinte, que se nós sabemos o que temos que fazer certo e não fazemos, pecamos. Ou seja, deixamos de fazer aquilo que era para que nós viéssemos, na verdade, executar. Então não roube, né? Não furte, trabalhe, antes trabalhe, para que possa ter e ajudar ao necessitado. Aí Paulo sai dessa colocação das mãos, que é o roubar, na verdade, e vai dizer o seguinte no verso 29, não use a boca para o mal, mas use-a para o bem. Paulo passa das obras das mãos, né, para as obras dos lábios. Não furte mais, são obras das mãos, feitas com as mãos. Aí ele vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que são as obras dos lábios, dos nossos lábios, né? A fala, essa aí é uma coisa muito interessante que o autor traz para nós aqui. A fala, isso que está acontecendo, né? Você está me ouvindo, eu estou falando com você. É um maravilhoso dom que Deus nos concedeu, né? Deus nos deu esse dom de falar, graças a Deus. E é uma das habilidades que nos distingue dos animais, diz o autor aqui. Mas ela pode ser tanto para o bem como para o mal. Ou seja, aquilo que eu falar, eu posso estar abençoando, mas se eu não me policiar, eu vou estar também amaldiçoando, falando coisas que não deveria falar. Por isso Paulo vai dizer aqui, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Não use a boca para o mal. Na verdade, é isso que ele está dizendo, né? E, em quinto lugar, dentro desses 7 exemplos práticos, não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão. Verso de número 30 vai falar a respeito. Então, o Espírito Santo não pode ser magoado com as nossas atitudes. E aí você pensa, mas como eu entristeço o Espírito Santo? Pecando. Toda vez que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, porque ele é santo, né? Então, o pecado é a causa de entristecermos o Espírito Santo. Mas Paulo aqui, nesse contexto, ele cita aqui 4 pecados específicos, né? Que nós, ao fazermos, o ser humano ao fazer, executar, ele entristece o Espírito Santo. E nós já falamos deles aqui,
que é a mentira, a ira, o furto e palavra torpe. Palavra imprópria, né? Palavra que é colocada muitas das vezes sem nós nos policiarmos, né? A nossa linguagem deve ser uma linguagem diferente, a linguagem que cabe aos santos, aos chamados filhos de Deus. E aí, irmão, nós sabemos que todo pecado causa tristeza em Deus, na verdade, não só esses aqui, né? E o Espírito Santo, ele é sensível. Todas as vezes que nós pecamos, o Espírito Santo se entristece. E no verso 31 do capítulo 4 até o verso de número 2 do capítulo 5, Paulo vai escrever aqui também que nós não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Ele vai dizer, longe de vós, determinadas coisas, né? Ele começa esse versículo 31 dizendo isso, longe de vós, e segue uma lista de 6 coisas desagradáveis no comportamento cristão. Agora é interessante, irmãos, que tem 6 coisas no comportamento do cristão, né? 6 coisas desagradáveis. Mas embaixo, em Efésios 4, 32, né, nós vamos ver isso. E aí, 5 apenas são agradáveis. 6 são desagradáveis. 5 são agradáveis. Você vê que as coisas agradáveis, nós temos que ter mais cuidado ainda, porque às vezes nós falamos 10 coisas ruins, erradas, não condizentes com a nossa vida cristã, e às vezes nós falamos 1 ou 2 coisas que vai enriquecer, vamos dizer assim, o nosso próximo, no sentido, né, de comunhão. E aí, dentre essas 6 coisas desagradáveis do comportamento de cristão, nós temos aqui a amargura, raiz amarga que produz fruto amargo, cólera, que é a explosão da ira, a ira, ira mais profunda, mau humor, né? Gritaria, grita na discussão, às vezes na hora de uma discussão, na hora de um debate, alguma coisa, a pessoa fala alto, grita, e Paulo diz que não devemos agir dessa forma. Blasfêmia, aqui é o sentido de difamar alguém, falar mal de alguém. Tem gente que adora falar mal dos outros, né? Nós devemos ter cuidado com isso. Malícia, né? A maldade, coração maldoso, pensamento mal, né? Isso não cabe, não deve fazer parte da nossa vida cristã. E aí vem 5 coisas agradáveis do capítulo 4, verso 32, que é benigno, devemos ser benigno, isso é gentil, agradável e bondoso. É difícil, né? Muitas das vezes a gente vê essas qualidades, a pessoa ser gentil, ser agradável, ser bondoso, compassivo, né? Ternura interior ou de coração, perdoadores, agir com graça, imitadores de Deus e em amor. São coisas difíceis, na verdade, mas nós devemos a cada dia buscar essas coisas, porque isso agrada ao nosso Deus. E aí, o nosso escritor tão falado nessa lição, né, o Stott, conclui o seguinte: assim como os filhos imitam os pais, assim nós também devemos imitar nosso Pai Celestial, conforme Jesus nos manda fazer lá em Mateus 5, verso 45, né? E em 7º lugar, dentro desses 7 exemplos práticos, nós vimos o seguinte: não brinque com as coisas relacionadas ao sexo, mas cuide-se. E aí nós já estamos no capítulo 5, verso 3, verso 3 e verso 5, nós temos essa recomendação de Paulo aqui, trazendo algumas palavras aqui que não devem fazer parte, né? Certas atitudes que não cabem a nós. Então Paulo considera o corpo do crente o templo do Espírito Santo. Paulo escreveu isso lá em 1 Coríntios 3.
Logo, todas as partes desse corpo devem ser tratadas com o máximo respeito. Ele relaciona alguns termos que estão ligados à sensualidade humana, à sexualidade humana, indicando que os pecados na área do sexo podem vir de 3 formas. Que 3 formas são essas? Através das palavras, dos pensamentos e dos atos. Às vezes nós oramos a Deus e esquecemos muitas das vezes de pedir: Senhor, nos perdoa, né, pelos nossos pensamentos, maus pensamentos, pelas algumas palavras que nós usamos, por atos praticados, né, de várias maneiras. Nós esquecemos, mas nós devemos ter isso em memória, que nós devemos pedir perdão a Deus. Então, essas 3 situações aqui, né, na área do sexo, Paulo fala: palavras, pensamento e ato, cujo praticantes não terão herança no reino de Cristo e de Deus. E aí, verso 5:5. Então, palavras, Paulo traz aqui: impudicícia, que é relações sexuais ilícitas; impureza, qualquer uso do sexo fora do padrão de Deus é impureza; a cobiça, desejar ter algo. Tem pessoas que é cobiçoso, né? Ele fica atento, fica de olho nas coisas dos outros. Isso é pecado, irmão, não podemos não. Se o seu próximo conseguiu determinadas coisas, louve a Deus, se alegre com ele. Desejar algo, alguém que não nos pertence, né? Devemos cuidar daquilo que nos pertence, é orientação para nós. Conversação torpe, palavreado, obsceno e vergonhoso. Tem crente que ele fala palavras, né, desagradáveis, ali na hora de uma brincadeira, alguma coisa, fala determinadas palavras que ofende a Deus, na verdade. Né? Temos que ter muito cuidado com o nosso palavreado, porque isso pode causar um afastamento de Deus. Chocarrices, né? Piadas sujas, linguagem baixa. Já vi muito crente ficar contando piada, irmãos, coisa triste. Já em obra, então, a gente que trabalha em construção, de vez em quando tem uns crentes que ficam falando umas piadinhas sem graça, procurando chamar a atenção. Então, na hora que nós devemos dar o exemplo, a gente tem visto pessoas dando mau exemplo, né, usando esse que Paulo chama de chocarrices, né? São piadas sujas, linguagem baixa. Paulo conclui dizendo: sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí, irmão, nós temos um comentário aqui muito interessante. O jeito, a forma de nós interpretarmos o texto. Muitas das vezes a palavra é colocada, e aqui, quando o Paulo está dizendo assim, ó, que impuro ou avarento, que é idólatra, não tem, né, na verdade, parte no reino de Deus, nós temos que estar atentos nessa colocação, porque devemos tomar cuidado com a interpretação e aplicação dessas palavras, pois aqueles que cometem pecados sexuais, mas se arrependem sinceramente, há perdão. Paulo está se referindo à pessoa que se entrega sem vergonha aos pecados sexuais, que é o avarento, né? Guloso pelo sexo, que idolatra o sexo. Então, para essa pessoa, esse tipo de pessoa que não quer deixar essas coisas, então não há perdão. E a ira de Deus vem sobre eles. E aí é dessas pessoas que Paulo está falando aqui, que não tem parte, né? Não tem herança no reino de Deus. E Paulo, escrevendo a Timóteo 3,4, e também, né, ele dá algumas recomendações lá em Colossenses. Paulo vai dizer que esse tipo de pessoas, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amém? Então, irmão, nós estamos aqui com esses 7 exemplos práticos, onde Paulo nos orienta a fugir de todas essas coisas. São coisas desagradáveis a Deus. Mas Paulo não vai deixar a gente só nessas palavras, né, nessas recomendações.
Paulo também vai nos dar, a partir do verso de número, entre o verso número 6 e 20 do capítulo 5, ele vai nos incentivar a viver uma vida de santidade. Então, já que ele deixou 7 exemplos aqui, práticos, que nós devemos fugir desses 7 exemplos dados aqui, ele agora vai nos orientar a viver uma vida de santidade. Então, ele vai nos dar alguns incentivos, a partir do verso de número 6 desse capítulo. Então, Paulo avança, o apóstolo Paulo avança no tratamento do comportamento cristão e acrescenta aqui, irmãos, 4 poderosos incentivos para o viver em santidade. E que incentivos são esses? Primeiro, o versículo 5 até o versículo 7 vai falar da certeza do julgamento. Nós temos que ter consciência disso. O corpo humano foi criado por Deus, pertence a Cristo e é habitado pelo Espírito, né? Então nós temos aqui 3 fatos muito interessantes que nós precisamos prestar muita atenção, do qual eu vou repetir. O corpo humano foi criado por Deus, pertence a Cristo e é habitado pelo Espírito Santo. Então você tem que cuidar do seu corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu quero cuidar do corpo, nós temos que tomar banho todo dia, lavar o cabelo, né? Se perfumar, cuidar, porque o corpo é morada do Espírito Santo. Temos que estar bem limpinhos, né? Claro que a nossa alma precisa estar limpa, mas o nosso corpo, ele também precisa, porque é morada, é a habitação do Espírito Santo. Então essa é uma das razões dadas para que o cristão evite a imoralidade. Aqueles que estão na prática deliberada da imoralidade atrai sobre si o que? A ira, né? A justa ira de Deus. E Paulo escreveu isso lá em Romanos, no capítulo 1. Nós temos ali uma lista, né? de atitudes que contrariaram a vontade de Deus. E nós devemos aprender com essas palavras escritas ali, e procurar olhar mais para as nossas vidas, vida cristã, para que possamos, né, ter essa consciência, a certeza de que um dia nós estaremos diante de Deus, né, e nós precisamos dar conta do nosso corpo, na verdade. Segundo, o fruto da luz, verso de número 8 até o 14. As trevas representam a ignorância, o erro e o mal, ao passo que a luz representa a bondade, a verdade e a justiça. Então, os crentes são luz no Senhor. Verso 8 vai falar a respeito disso. E, como tal, devem andar como filhos da luz. E a prática desse andar na luz significa pelo menos 3 coisas colocadas aqui pelo nosso autor, que são produzir o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade, conforme está escrito no verso de número 9. Segundo, fazer sempre o que é agradável ao Senhor, escrito aí no verso de número 10. E não ser cúmplice nas obras das trevas, mas reprová-la. Assim que nós identificarmos, irmãos, uma obra das trevas, né, nós temos que reprovar, temos que dizer isso não é esse o ensinamento que a palavra traz para as nossas vidas. Não podemos ser cúmplices, não podemos compartilhar, né, concordar com as obras das trevas. Infelizmente, não é possível viver na luz e desfrutar dela sem também adotar algumas atitudes para com aqueles que ainda vivem nas trevas. Stott fez esse comentário. Aí no verso de número 14, soa como um toque de clarim para alertar os crentes. Não podemos relaxar na nossa vida cristã. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, irmão, se fosse possível a gente piscar um olho de cada vez, né? Para ficar mais atentos ainda. Então nós precisamos estar atentos, não podemos relaxar na nossa vida cristã. Se os ímpios estão mortos nos delitos de pecado, conforme nós já falamos nas primeiras lições, lá no capítulo 2
verso de 1 de Efésios, os santos precisam estar acordados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, escrita por Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, muito conhecido esse versículo aí. Né? Então, se os filhos, os ímpios, na verdade, filhos das trevas, estão mortos nos delitos e pecados, os filhos da luz precisam estar acordados, né? Acordados para proclamar a virtude daquilo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é também uma conclusão na qual o apóstolo convida os homens a se voltarem para Deus usando 3 figuras aqui. 3 figuras, o sono, a morte e a luz. São 3 figuras. Primeiro, temos que acordar do sono, ressuscitar da morte e sair das trevas para a luz. Esse é o convite que a palavra de Deus faz para o ímpio. Né? Tem que sair da sonolência desse mundo. Temos que entender que Cristo nos chamou, estávamos mortos nos delitos de pecado e Cristo nos ressuscitou. Há muitas pessoas aí que precisam ser ressuscitadas, né? Há necessidade de ser ressuscitado para poder sair das trevas e passar a andar na maravilhosa luz. Em terceiro lugar, terceiro ponto aqui, terceiro incentivo para o viver em santidade, vai falar da natureza da sabedoria, escrita aí no verso 15 e 17. Não é possível praticar a santidade sem observar o próprio comportamento que deve ser caracterizado pela sabedoria. Santidade requer sabedoria. Andar como necio, né? Não sábio ou insensato, é não andar como filho da luz. Nesses 3 versículos, Paulo nos dá 2 características do andar sábio. Andar sabiamente. Primeiro, os sábios são os que usam melhor o seu tempo. Paulo escreveu aí, remir o tempo. Né? Remir significa comprar de volta, resgatar, usar plenamente. O que Paulo está dizendo aqui, irmão, que nós devemos aproveitar o tempo, a oportunidade. Não podemos deixar passar, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas para nós. Nós temos que viver isso, né? Remir o tempo. Tirar o maior proveito do tempo seria a melhor tradução, sendo que o tempo kairos, né, se refere a cada oportunidade que passa, justamente isso que eu falei. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo à nossa disposição. E o que isso significa? Significa que para mim e para você, o dia, né, 1 hora são 60 minutos, e 24 horas é um dia. Isso é para mim, é para você, é para todo mundo. O nosso tempo é igual. 1 hora são 60 minutos e um dia tem 24 horas. Isso é para mim, isso é para o superintendente, isso é para você que está nos assistindo aí. Né? Ninguém tem, dia nenhum de ninguém tem 25 horas. Então, nenhum de nós pode esticar o tempo. Podemos de 24 horas, 1 minuto ou 1 segundo, não, é 24 horas um dia. Sabemos que o tempo está passando e que os dias são maus. As pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem precioso, então por isso Paulo diz, remir o tempo, temos que aproveitar no máximo o tempo que nos resta, porque a Bíblia diz, eu já li, que os dias são maus. Então nós temos que viver sabiamente, aproveitando. As pessoas sábias procuram compreender qual é a vontade de Deus. O nécio não, né? Mas os sábios procuram conhecer, compreender mais a vontade de Deus. Então tentar viver a vida cristã fazendo a própria vontade é pura insensatez. Ninguém vai conseguir viver a vida cristã fazendo a sua própria vontade, de jeito nenhum. Descobrir e praticar a vontade de Deus é pura sabedoria. E, além disso, temos de distinguir entre a vontade geral e a vontade particular de Deus. Então, o nosso escritor Stott nos lembra que a vontade geral de Deus está nas Escrituras. E a vontade particular de Deus, isto é, as decisões detalhadas
encontraremos nos princípios gerais das Escrituras, na oração particular também e no conselho de crentes maduros e experimentados. Paulo falou com Timóteo que ele devia acatar, né, prestar atenção nos conselhos das pessoas maduras, conhecedoras, né, da palavra de Deus. Desse ele deveria ficar por perto. Agora, daqueles insensatos que iriam falar bobagem, né, procurar ensinar doutrinas que não condiz com a palavra de Deus, Paulo diz, desse você afasta. E o conselho é para nós também, é para mim e para você. Se tiver alguém aí falando coisa que não está na palavra, contida na palavra de Deus, desse nós temos que nos afastar. E temos que nos aproximar daqueles que são conhecedores, daqueles conselheiros maduros na palavra de Deus, né? Experimentados na palavra de Deus, desse nós devemos estar sempre por perto. Quarto lugar aqui, quarta colocação, dentro desse incentivo, né, que Paulo nos dá a respeito da nossa vida cristã. Nós temos que viver a vida cheia do Espírito Santo. Veja só, irmão, nós temos nesse capítulo, né, esses incentivos que é trazido para nós para viver em santidade, a certeza do julgamento, o fruto da luz, a natureza da sabedoria, e agora, no verso de número 18, já chegamos no finalzinho, Paulo vai nos falar a respeito do Espírito Santo. A vida cheia do Espírito Santo. E aí, irmãos, isso aí nós temos que prestar mais atenção ainda. O que é uma vida cheia do Espírito Santo? O que você acha? Você tem uma vida realmente cheia do Espírito Santo? Você tem procurado não entristecer o Espírito Santo, porque ele mora dentro de nós. A palavra de Deus nos fala isso, eu acabei de falar. O Espírito Santo, nosso corpo é morada do Espírito Santo. Então nós temos que procurar a cada dia ter maior conhecimento, nos aprofundar mais, para que possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aqui, escrito em Efésios, Paulo, ao longo da epístola aos Efésios, ele faz 3 colocações interessantes sobre o Espírito Santo. Primeiro, capítulo 1, verso de número 13, ele vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é o quê? Isso é uma afirmação. Você abrir lá no capítulo 1, verso 13, você vai ver essa afirmação de Paulo. Vós foste selado, né? Vocês têm a garantia, o selo do Espírito Santo. Efésios 4, 20, ele vai nos dar o quê? Uma exortação. Que exortação é essa? Não entristeçais o Espírito de Deus. É uma exortação. Paulo está chamando a nossa atenção para que não venhamos a entristecer o Espírito Santo. E no verso de número 18, ele vai dizer o seguinte: enchei-vos do Espírito. Isso é o quê? É um mandamento. Então Paulo traz uma afirmação, que é o selo, uma exortação para que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo, e Paulo vai dar uma determinação, um mandamento para nós, para que nós possamos ser cheios. Essa é a recomendação de Paulo aqui em Filipenses, né? Em Efésios, melhor. Esse mandamento, enchei-vos do Espírito Santo, verso de número 18. Paulo vai colocar aqui agora também 2 questões aqui. Paulo coloca não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito e o vinho. Antes de falar do Espírito, Paulo fala do vinho. Né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, há contendas. Então essa palavra no grego indica ações desenfreada e desregrada. No poder do vinho ou de qualquer bebida alcoólica há desagregação. A embriaguez
produz andar cabaleante. Né? A gente de vez em quando encontra uns bêbados por aí, né? Ele vai, volta, fica assim, não tem firmeza nas pernas, a cabeça parece que pesa tanto, e leva ele para um lado, leva ele para o outro. Então, aqueles que estão embriagados, eles não têm uma direção certa, né? Cambaleante, andam cambaleante. Tem seus dias perdidos, mente entorpecida, cântico desafinado. Já vê um bêbado cantando, é coisa triste, né? A música é em sol, eles estão andando em ré, estão indo para trás, na verdade. Então, seus relacionamentos são prejudicados, né? Quantas pessoas aí, por causa da embriaguez, têm ferido pessoas, não tem um bom relacionamento com a família, né? Às vezes com o vizinho, com o seu próximo, tudo isso causado pela embriaguez. Então, Paulo está recomendando aqui, chamando melhor a nossa atenção, de que nós não devemos nos envolver com esse tipo de coisa, porque há contendas. Mas a vida cheia do Espírito Santo produz adoração e comunhão. Produz, no verso 19, gratidão, e no verso 20, submissão e respeito mútuo no 21. Então, olha a diferença de viver embriagado para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aquele que está vivendo na embriaguez, ele não tem domínio sobre a sua vida, né? Ele desperdiça oportunidade, está sempre causando problemas. No passo em que uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai produzir adoração, vai produzir comunhão, vai produzir gratidão, vai produzir submissão e respeito mútuo. Então, irmãos, enchei-vos do Espírito. A fim de entendermos melhor essa expressão, analisemos 4 aspectos gramaticais conforme o texto original grego. Primeiro, está no modo imperativo, enchei-vos. Não é a proposta alternativa, mas um mandamento. É uma obrigação, é obrigatório. Não é opcional. Nós queremos ter uma vida diante de Deus, crescendo a cada dia, nós precisamos viver isso aqui, ser cheio do Espírito Santo. Então, é imperativo a colocação aqui para nós, não é opcional. Segundo, está da forma do plural. A plenitude do Espírito não é um privilégio elitista, não é para cada um, não é para uma pessoa só. É para o corpo, para todos aqueles que estão envolvidos no corpo, que estão no corpo de Cristo, né? É para nós, na verdade. Para todos aqueles que reconhecem Cristo como seu Salvador, nós devemos ter a vida cheia do Espírito Santo. Vivermos na plenitude do Espírito, né? É uma possibilidade, nós temos aqui escrito, né? Para todo o povo de Deus. É possível, sim. Em meio a tanta tribulação, é possível ter uma vida cheia do Espírito? É possível, sim. Viver uma vida de santidade, viver uma vida separada dos pecados, viver uma vida longe das coisas que desagradam a Deus. Nós precisamos entender que para que tudo isso venha acontecer, nós precisamos ter a nossa vida cheia, na plenitude do Espírito Santo. Então isso é um privilégio para todos nós, né? Para todo o povo de Deus. E em terceiro, está na voz passiva. O sentido é, deixe o Espírito Santo encher vocês. Ninguém enche a si mesmo do Espírito, mas é enchido por ele. Eu não posso me encher do Espírito. É o Espírito que vai me encher. E aí eu vou estar, né, na dependência de Deus, não entristecendo o Espírito, porque eu vou estar cheio dessa graça, dessa bênção que Deus derrama sobre as nossas vidas. Em quarto lugar,
não é para o futuro, nem para o passado, é para o presente. Está no tempo presente, na verdade, está escrito aí. Devemos continuar ficando cheio. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder. Ao contrário, é uma busca contínua. Temos necessidade de estar cheio do Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser cheia do Espírito. E para que sejamos cheios do Espírito, nós temos que buscar todos os dias. Não é aquilo que nós recebemos uma vez e paramos. Não. É viver dia após dia, buscando cada vez mais para que o Espírito nos enche, para que nós possamos testemunhar, né, de que Ele habita verdadeiramente em nós. E para nós concluirmos, irmãos, já estamos chegando, é uma lição muito grande, né? A gente teve que correr, mas a gente vai concluir. E essa conclusão eu achei muito interessante. Eu só queria lembrar os irmãos, né? Só lembrando os irmãos. Aspecto prático da santidade. Aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que nós devemos fugir. Os incentivos a viver uma vida em santidade são essas que eu acabei de falar aqui. Certeza do julgamento, fruto de luz, natureza da sabedoria, né? Procurar entender a vontade de Deus para as nossas vidas e ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, será que os meus atos, aí é para mim, eu falo para mim, eu tenho que olhar para mim, para dentro de mim e colocar essa pergunta: será que meus atos refletem santidade ou carnalidade? No início eu falei aqui de uma guerra, carne e espírito, carnalidade e santidade, duas coisas, né, totalmente diferentes. Então, será que os meus atos refletem santidade ou carnalidade? Se eu faço para mim, você faz para você essa pergunta. Santidade é mais que uma teoria, é uma experiência que se evidencia em nosso dia a dia. Vejamos como Paulo coloca esse assunto aos Colossenses. Lá em Colossenses 2, versos 6 e 7, Paulo vai falar assim: ó, ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Olha que versículo maravilhoso esse aqui. Assim como recebeste, ou seja, ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. É esse andar nele que caracteriza a santidade na vida prática. O salmista pergunta, no Salmo 24, verso 2 e 4, ele faz a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E o próprio salmista, ele faz essa pergunta e ele mesmo declara a sua resposta. E qual a resposta é essa? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, quem é de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Todos aqueles que foram limpos de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse, vai subir no monte do Senhor, esse vai habitar na morada eterna com o Senhor. Então, irmãos, a nossa palavra é que cada vez mais possamos buscar a santidade, nos afastarmos daquilo que tem prejudicado
E a partir de agora, olhe para dentro de você, assim como estou olhando para dentro de mim. Né? E vamos ver que atitudes eu preciso tomar, preciso executar para ter uma vida melhor, mais santificada. Meus atos têm refletido carnalidade ou santidade? Existe alguma atitude carnal que você precisa abandonar? Qual é? Quem tem que responder é você, assim como eu tenho que responder, né? Existe alguma atitude cristã que você precisa praticar para desenvolver uma vida em santidade? Qual é? Eu preciso responder. E eu gostaria de orar com você. Quando você está nesse momento, eu vou orar a Deus encerrando a nossa lição. Logo após, Robert vai estar com a palavra. Vamos orar. Deus, nós vivemos, Pai, dias difíceis. A Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. A Tua palavra diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nós vivemos, Pai, a cada dia uma luta. Essa luta é constante, dia após dia. Carnalidade e santidade. Pai, a Tua palavra nos ordena, nos diz, ó Pai, claramente que nós temos que buscar a santidade, porque o Senhor é santo. E se não formos santos, se não vivermos essa santidade, não teremos parte no reino de Deus. Então, Pai, permita que nós possamos mudar as nossas atitudes, aquelas atitudes que têm contrariado o Teu Espírito que habita em nós. Meu Pai, que nós possamos nos converter a cada dia, olhar, ó Deus, para dentro de nós, eliminar, tirar das nossas vidas atitudes que têm contrariado, que têm entristecido o Teu Espírito, e colocar, ó Deus, a nossa vida à disposição para que o Teu Espírito venha nos encher a cada manhã. Faça isso, Pai, nas nossas vidas. Faça isso na Tua igreja, Senhor. Vivemos dias em que pessoas têm abandonado o Teu caminho, têm se deixado levar, ó Deus, por vento de doutrina, por tantas coisas. Mas, Deus, nós Te louvamos que estamos de pé, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, tem segurado as nossas mãos. Pai, abençoa a Tua igreja. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, nessa luta, para que possamos nos santificar a cada dia, para termos uma igreja, Senhor, madura, termos uma igreja santa, termos uma igreja santificada, uma igreja, Senhor, em crescimento, para que possamos ver os frutos, mas isso depende, Pai, de cada um de nós, porque o Senhor faz a obra, mas nós precisamos colocar as mãos nas obras. Então, Deus, a nossa oração, a minha oração nesse momento, é para que nós possamos ter consciência daquelas atitudes que têm entristecido o Teu coração, o Teu Espírito, e tirar das nossas vidas, para que possamos ter dias melhores diante do Senhor. E assim sendo, Deus, nós possamos ver o crescimento da Tua igreja, não somente em número, mas em plena busca da santidade para com o Senhor. Fica conosco, receba a nossa gratidão. Muito obrigado pela essa lição de hoje. Continue abençoando essa escola dominical, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hein? Robert? Amém, glória a Deus, né? Por mais essa oportunidade que tivemos aí de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Bom, nós já estamos chegando aí ao final da escola dominical. Nós vamos estar louvando ao Senhor com Salmos e Hinos número 432, que vai falar sobre o amor fraternal. 432.
nós encerrando. Grandioso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de estar aqui, louvando, bendizendo o santo nome do Senhor, por essa oportunidade que tivemos também de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque sabemos que nós somos falhos e pecamos e carecemos das Tuas misericórdias, do Teu perdão, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma a nossa igreja nas Tuas mãos, toma, ó Deus, toda a humanidade nas Tuas mãos, esse período que estamos passando ainda, ó Deus, seja o Senhor conosco, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, Senhor, a nossa igreja, abençoe os oficiais, o pastor, abençoe, ó Deus, os líderes de cada departamento, abençoe as crianças, os idosos, ó Deus, toma conta de cada um deles, ó Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo e todos os membros da nossa congregação, seja o Senhor com cada um, Pai. Seja o Senhor com os enfermos, ó Deus, toma nas Tuas mãos e derrama sobre cada um deles também a Tua graça. Pai, no nome de Jesus, assim oramos ao Senhor, te agradecemos por tudo, desde já em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos encerrados a escola dominical.